Fala, cartoleiros e cartoleiras! Sejam todos bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Muitos têm me perguntado por que eu estou usando o nome de professor, se o nome de professor é uma referência a professor de cartola, e não é. Na verdade, eu sou realmente professor aqui em Belo Horizonte. E aí, atuando como professor, tenha já esse hábito de ensinar. Didaticamente é uma coisa que eu gosto de fazer. Então já fazia vídeos para os amigos mais próximos, explicando regras de cartola, como que funciona e etc. Então, assim, incentivado pelos amigos, resolvi fazer um canal para ajudar um número maior de pessoas. E também é uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby, ajudando todo mundo. Para isso, para que eu continue ajudando e vocês também possam me ajudar, eu peço que antes da escalação, vá aí embaixo, já clique no joinha, faça a inscrição, clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. E aí eu ajudo vocês e vocês também me ajudam para o canal crescer. Compartilhe com os amigos que o nosso trabalho aqui ele é honesto, baseado na experiência de jogar cartola desde 2006. A gente está sempre pontuando bem. A minha melhor qualidade é a regularidade. Mantendo a regularidade, a gente está sempre nos primeiros lugares das ligas. Bom, galera, aqui do lado esquerdo está aqui o meu time principal, que é o Fox Velox FC, que tem um patrimônio de 170 e na última pontuação nós fizemos 70. Muitos me perguntam assim, mas você está colocando o seu time principal aqui? Não, eu coloco 8 peças que eu vou usar no meu time e sugiro 4 apostas para vocês usarem no time de vocês e ficar diferente. Porque se todo mundo for colocar o mesmo time, aí perde a graça, né? Você tem que pensar também no seu feeling. Cartola, galera, é 30, 40% estudo do jogo, 30, 40% conhecimento dessas regras e os outros é questão de sorte, né? E aí você tem que apostar aí no seu feeling para que a sorte te ajude também. Bom, eu gosto sempre de passar aqui na Liga Nacional para ajudar a nossa credibilidade antes de escalação, né? Fox Velox FC, eu já tive uma pontuação melhor. Nesse momento eu tenho 1.794 pontos, olha aqui do lado direito, e a nossa posição nacional é 3.050. Bora para a escalação. Como eu disse, para me ajudar e para que eu possa ajudar vocês, deixa aí o like, porque o like ele é importantíssimo para a gente crescer juntos. Eu já tinha um time pré-escalado aqui que vocês já viram, mas eu vou vender para a gente comentar aqui o time juntos, né? Para você acompanhar aí, na verdade. Se você tiver alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Se você quiser colocar o seu time para eu avaliar também. Eu tenho um grupo de Telegram que é aberto. Vou deixar o link do Telegram embaixo, porque no link do Telegram você vai ter acesso ao grupo e tendo acesso ao grupo você consegue visualizar o time principal do professor Lourimar Mendes, que é o dono aqui do canal, a pessoa que vos fala. Então, galera, além do Telegram, você pode também procurar pelo Instagram, lourimar.mendes, e lá você consegue visualizar também meu time principal 30, 40 minutos antes de fechamento do mercado. Vamos embora para o ataque. No ataque, eu entendo que esses dois caras aqui, ó, Claudinho e Gabigol, são obrigatórios no seu time. Então, o que nós vamos pensar aqui para avaliar? Vamos pensar primeiro no Claudinho. Quem é esse cara? Sempre pontuações positivas. Aqui está 8 gols, mas na verdade o Claudinho já tem 10. O Claudinho está numa fase excelente, assim como o Bragantino, que é o time dele, né? O Bragantino não perde já há 5 rodadas que o Bragantino não perde. E só para a gente ter aqui outros dados. Não perde as 5 rodadas. Jogando em casa, o Bragantino tem 1-1 com o Santos, 4-0 no Bahia, 4-0 no Bahia e 2-1 no Fortaleza. Então o Bragantino tem ganho os jogos que faz em casa, nesses últimos 5 aí, as últimas 3 partidas que jogou em casa ganhou. Claudinho, eu acredito que você tem que fazer aí, se você não tiver cartoleta, faça milagres, mas não deixe o Claudinho de fora do seu time. Da mesma forma, o Claudinho ele precisa de 8 pontos para valorizar, galera. Então se você tem menos cartoletas, faça aí uma avaliação se dá para colocar o Claudinho. A gente acredita muito que os 8 pontos o Claudinho vai conseguir. Passando aqui para o Gabriel. Da mesma forma que Claudinho, Gabriel também seria um nome obrigatório no seu time.
A questão é que o Gabigol, ele precisa de 15 pontos para valorizar. Então, assim, se você está com medo de perder as poucas cartoletas que você tem, se você tirar o Gabigol, você vai ter opções alternativas ao Gabigol. Essa opção alternativa é o Bruno Henrique. Aí você olha aqui comigo, ó. Gabigol custa 14,23 cartoletas e Bruno Henrique 12,82. Se você colocar o Bruno Henrique, ele já tem 5 gols no campeonato, 3 assistências, também da 20ª para cá, com pontuações positivas. É claro que ele joga mais aberto, não é ele que bate o pênalti, é o Gabigol, mas o Bruno Henrique, ele precisa de 6 pontos para valorizar. Inclusive, vai ter muita gente que vai dobrar Gabigol e Bruno Henrique aqui no ataque. Aqui no nosso vídeo a gente dá a sugestão de apostas, então a gente vai fechar com Claudinho e com Gabigol. E vamos deixar aqui uma vaga aqui no ataque. Capitão, eu não estou querendo influenciar ninguém assim, você coloca o capitão que é do seu agrado. Nesse momento, o capitão mais escalado do Cartola é o Gabigol. A gente não vai colocar capitão aqui nessa escalação para você pensar no seu. No meio campo, do mesmo jeito, vamos escolher 2 e vamos deixar um terceiro vago. Vocês vão observar que aqui no meio campo a gente vai fazer muito parecido com o time valorização, que é o time que a gente já escalou essa semana. Na terça-feira a gente colocou o vídeo de valorização. Um dos caras que estão lá no vídeo é o Arrascaeta. Pô, o cara voltou, não voltou bem, não fez tantas pontuações boas assim. A última grande pontuação dele é na 22ª, mas o cara tem muito potencial. E uma outra coisa para a gente avaliar aqui. Como a gente falou do Bragantino, que não perde a 5 jogos, o Flamengo vem de uma goleada importante, apesar do time do Santos era um time reserva, né? E o Flamengo vai pegar o Bahia. Aí, o que a gente tem contra o Bahia? Observem aqui do lado direito. O Bahia tem 4 derrotas consecutivas. E o Bahia tomou 13 gols nos últimos 5 jogos. Fora de casa, perdeu para o Ceará de 2-0. Perdeu para o Palmeiras de 3-0. Perdeu para o Bragantino de 4-0. Então, observa, nesses 3 jogos, o Bahia sequer fez gol. Tomou 3-0, 2-0 e 4-0. E em casa, o Bahia perdeu de 3-1 para o São Paulo. Então, o Bahia é o saco de pancadas aí das últimas rodadas em termos de gols. Então, em função disso, a gente vai colocar o Arrascaeta. Outra opção para meio campo, para a gente colocar. Quem quiser dobrar Everton Ribeiro, vai pensar também na questão da valorização. O Arrascaeta precisa de 2,8 para valorizar e o Everton Ribeiro também, né? Precisa aí de 2 pontos, alguma coisa próximo disso aí para valorizar. Vou conferir aqui certinho quanto que o Everton Ribeiro precisa para valorização. Ele precisa de 2,60, enquanto o Arrascaeta 2,80. E a gente tem outras opções. Tem, por exemplo, o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto é um cara que precisa, para valorizar, vou conferir aqui para não falar errado, Giovanni Augusto também precisa de pouquíssimos pontos para valorizar. Vamos embora aqui pensar no Giovanni Augusto para ver quantos pontos ele precisa. Estou procurando pelo Giovanni Augusto e ele não está entre os mais escalados, né? Giovanni Augusto, ele precisa... Nossa, me perdi aqui. 2 pontos. Precisa de 2 pontos para valorizar. Então, o Giovanni Augusto é a nossa outra opção aqui, ó. Então, a gente já tem a opção do Arrascaeta e do Giovanni Augusto. Vamos deixar o meio aqui para a gente tentar buscar uma aposta diferente aí para vocês. Na defesa, galera, defesa muito forte é a defesa do Corinthians. Nos últimos 4 jogos, não sofreu gols. Então, a defesa do Corinthians é muito boa para a rodada. Fagner, né? O Goiás cede muitas pontuações para laterais. Claro que pela lateral esquerda mais, né? Fagner, ótima opção, custa 11,82. Ele precisa de uma pontuação próxima de 8 para valorizar. Então, assim, o Fagner é uma ótima opção para a rodada. Outra opção do Corinthians é o Fábio Santos. Precisa de 12,40 para valorizar. Tem essa questão aí do Corinthians não sofrer gols nos últimos 4 jogos. Nós vamos colocar o Fábio Santos, primeiro, porque ele é que bate pênalti, e segundo, porque ele custa 8 cartoletas, está mais barato. Ah, mas professor, se eu colocar e o Corinthians tomar gol, eu vou perder cartoletas com o Fábio Santos. Provavelmente você vai perder cartoletas sim. Mas como ele é mais barato, ele custa 8 cartoletas,
você deve perder em uma cartoleta. Essa uma cartoleta você vai recuperar ela ali no Arrascaeta, num outro cara que você colocar que esteja menos valorizado. Então, o Fábio Santos eu acho que é uma obrigação no seu time. Assim como eu acho que você vai ter que ter como obrigação o Sabino, que é o zagueiro, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Bom, na outra lateral, para equilibrar a questão das cartoletas, nós vamos escolher aqui o Isla. O Isla é o cara da assistência, né, galera? Ele tem 5 assistências. Mesmo que o Flamengo tome gol, o Isla é o cara da assistência. Ele precisa de uma pontuação baixa para valorizar. O Isla é, então, o nosso lateral aqui. O Isla precisa de 1,70 para valorizar. Então, é uma ótima opção para você equilibrar com o Fábio Santos. Se você perder no Fábio Santos, você ganha no Isla. Acreditamos aí que é uma boa opção. Aqui na zaga, nome obrigatório, na minha avaliação, é o Sabino. O Sabino, ele precisa de 6 pontos para valorizar, mas eu acredito muito, mas muito mesmo, nessa opção aí, nessa possibilidade, na verdade, da gente ter aí da gente ter muitos desarmes nesse jogo aí do Botafogo com o Coritiba. Então a gente vai sugerir o Sabino como opção obrigatória no time de vocês. Voltando aqui para o nosso campinho, só para a gente falar de peças obrigatórias, acredito que você tem que montar um time com peças obrigatórias. Gabigol, Claudinho, Arrascaeta, Sabino e Fábio Santos. Então essas 5 peças são obrigatórias. Se você não tem cartoleta suficiente para Gabigol, não quer perder, você vai de Bruno Henrique, que é uma opção alternativa. Bom, continuando o nosso time aqui, ó, vamos para o zagueiro. Zagueiro, a gente tem agora aqui a opção do David Braz. O cara é muito bom para cartola, ele precisa de 7 pontos para valorizar. Na última ele fez 6,80, tem 35 desarmes, que é um número bom de desarmes para zagueiro. 35 desarmes em 17 jogos. Mas a gente não pode ter certeza ali se é mesmo o David Braz que vai atuar. Então a gente tem 2 outras opções, o Léo Ortiz e o Rodrigo Caio. O Léo Ortiz é um cara que tem uma média excelente de jogos, de pontos. Olha, como ele tem uma média excelente, mesmo perdendo SG na última, ele fez 2,90. Então ele é um cara interessante para colocar. Se você já vai colocar o Isla, eu acho que você não deve dobrar a defesa do Flamengo, porque o Flamengo é um time que geralmente toma gol, apesar de pegar o fraquíssimo Bahia, tá? Então, assim, para a gente diferenciar e não ter dobra do Flamengo, vamos colocar o Léo Ortiz, para não dobrar o Flamengo. Então, até agora a gente não dobrou ninguém aqui atrás. O nosso gol. No gol, o cara mais escalado da rodada é o Tadeu. Ele tem, desde a 20ª rodada, pontuações só positivas, né? Sem contar que ele mitou, ó, na última 8, na penúltima 11,70, aqui, então, 8,40, 11,70, 9,30, isso nas 3 últimas. O cara já tem 27 defesas, incluindo uma de pênalti. Então, ele é o cara da rodada aí da maioria dos cartoleiros. Quais são as 2 outras opções na minha avaliação? O Flamengo, ele cede muitas defesas difíceis para goleiros. Isso aí são estatísticas que eu já analisei. E o Douglas Friedrich, ele tem sempre também pontuações positivas nas atuações que ele teve desde a 14ª rodada. Ele teve fora algumas aí por contusão. Então o Douglas Friedrich, ele é uma ótima opção para defesa. Se você colocar o Tadeu, você vai ter o Fábio Santos, você está colocando goleiro e lateral de times adversários. Se você colocar o Douglas Friedrich, você também vai ter adversários aqui, que é o Isla e o goleiro. Muita gente não gosta de fazer isso. Então aí eu te dou uma terceira opção de goleiro. Essa terceira opção é o Wilson. Ele tem algumas pontuações negativas, mas em casa ele costuma ir bem. Também isso é estatística. E como eu acredito aí que Botafogo e Coritiba vão tentar fazer um jogo franco, uma vez que os dois estão na zona de rebaixamento, Coritiba em 18º e Botafogo em 20º, vou colocar o Wilson aqui como opção para vocês. Técnico é a posição que a gente menos tem que gastar dinheiro. E essa rodada está ótima para gastar com técnico, porque o técnico mais escalado custa 7,99, é o do Flamengo, o Rogério Ceni, não tem mistério, vamos colocar.
Agora vamos para nossas duas apostas, tá, galera? A gente já falou dos mais escalados, vamos para as apostas agora. Qual que é a primeira aposta, professor? Você poderia ir Divina, mas Divina a maioria está indo. Então nós vamos apostar aqui no Patrick, que tem feito um campeonato regular. Olha, desde a 14ª rodada, a pontuação do Patrick é sempre positiva. Então ele é a nossa primeira aposta aqui. Galhardo está indo mal e o Patrick tem jogado bem depois que entrou aí o Abel no Inter. O Inter está muito mal, mas o Patrick tem mantido a pontuação. Então ele é uma opção diferente. Assim como é a opção diferente, o Matheus Galdesani, também pontuações positivas. Então é uma segunda opção para você fugir dos jogadores mais escalados. Raul, pela regularidade, vale a pena pensar para fugir dos mais escalados. Gabriel, menino do Palmeiras, também nas duas últimas veio bem. Também é uma opção para você fugir dos mais escalados. Scarpa, né, uma opção menos favorável, mas também pode ser. E acho que é isso, não tem mais ninguém aqui que a gente possa sugerir a vocês. Fechamos ali o nosso meio, então, com o Patrick para diferenciar. E o ataque? Como diferenciar dos mais escalados nessa rodada? Sendo que os mais escalados são do Flamengo e o Claudinho do Bragantino. Qual a opção que a gente tem para diferenciar? A gente tem, por exemplo, aqui o Robson, que não está vindo bem, mas é uma aposta diferente para a rodada, né? Tem 6 gols e 1 assistência. Vamos descendo aqui para ver se a gente tem uma outra aposta. Olha, o Caio Jorge, que fez um ótimo jogo contra o Grêmio, seria uma aposta muito diferente e interessante, custa 5 cartoletas. Vale a pena, se você está longe aí dos líderes ou quer aproximar dos líderes, fazer essa aposta diferente. O David, apesar de ser clássico, também é uma aposta interessante. Não, só pontuações positivas que ele tem já desde a 14ª rodada. É um clássico, é um jogo difícil, Fortaleza e Ceará que vão se enfrentar, mas é um cara para você se diferenciar dos seus adversários, assim como o Bergson, também para você diferenciar dos seus adversários. Ok? Deixa eu ver se a gente tem uma outra opção. A gente tem a opção, por exemplo, de dobrar Arthur e Claudinho para você se diferenciar também dos seus adversários. Vou fazer isso aqui só para a gente criar um time diferente. Ó. Arthur e Claudinho no ataque, dobrando. Tem gente que vai dobrar Flamengo. Então, para esse time aqui alternativo, time de aposta, com as 4 apostas que eu citei, nós vamos fechar com esse time aqui, deixando o Gabigol aqui de capitão só para confirmar a escalação. Confirmamos a escalação e temos aqui um time, olha aqui do lado direito, redondo, 130 cartoletas que eu gastei. Eu sei que a maioria dos meus seguidores tem menos cartoletas ou tem no máximo 130, 140 cartoletas. É para vocês que eu faço esse time, ok? Muito obrigado por estarem aqui comigo no canal. O canal cresce a cada dia graças a cada um de vocês. Continue compartilhando, continue dando os likes para o canal crescer. Boas mitadas para vocês, né? Boas mitadas para todos nós. Fiquem com Deus e muito obrigado. Fui!